Bem, irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre islamismo. A minha realidade aqui na Ásia, mais próxima de mim, meu contexto, é mais um contexto budista e hinduísta do que islâmico. Mas na parte sul aqui onde eu estou, tem bastante islâmico, né? E nos países em volta também, né? E por isso o nosso contato com o islâmico é bem intenso. Tem muitos aqui, né? Mas majoritariamente a minha realidade é budista e hinduísta. Bem, falar sobre o islamismo tem uma certa objetividade, entendeu? Porque o Islã é bem conhecido e ele se apresenta de uma forma objetiva para nós. Né? O relacionamento com islâmicos, com muçulmanos, normalmente é um relacionamento bem direto. Então, é uma área de estudo, eu diria, menos filosófica do que o budismo, por exemplo. Né? E está mais na área prática religiosa. Né? Bem, vamos lá. É, qual a origem, de onde veio o Islã, né? E quais são os conceitos do Islã? Então eu quero apresentar isso de uma forma inicial. Primeiro, a tradição islâmica, ela diz que ao longo de 20 anos, Alá, que é Deus, revelou a Maomé, Muhammad, por meio do anjo Gabriel, o conteúdo de uma tábua da lei que estava conservada no céu. Então observa que nós estamos aqui com os personagens. Alá, que se tornará o profeta, né? O receptáculo da revelação, e por isso ele assume essa posição de profeta. É um ser celeste, um anjo Gabriel bem conhecido do cristianismo, porque o anjo Gabriel é o anjo da anunciação, né, do nascimento de Jesus para Maria, então é bem conhecido. E, é, e uma tábua de lei não desse plano, não terrestre, uma tábua de lei celeste. Né? Se a tábua é celeste, então nós já vemos aqui que a hermenêutica para a interpretação das escrituras islâmicas será uma hermenêutica diferente. Porque se é uma tábua que veio do céu, se ela não se deu aqui, então ela não tem intenção de ser interpretada historicamente. É uma realidade introjetada na história de Muhammad, né? Que nós dizemos Maomé. Então, essa revelação recitada, ela foi escrita e se tornou o Corão, né? Ou Alcorão, né? Em árabe o significado disso é recitativo, o recitativo. Então, a tradição islâmica, ela conta que enquanto Muhammad recitava aos seus discípulos, eles decoravam as partes que estavam sendo entregues e depois eles registravam de forma escrita, formando fragmentos do Corão. E esses fragmentos, então, eles eram a tradição recitada e escrita, e depois chegou um momento de compilar o todo, né? E foi assim que o Alcorão chegou a surgir como uma escritura, né? O terceiro califa depois de Maomé, Última, Última foi o terceiro califa depois de Maomé. Ele mandou então recolher as compilações que estavam em volta, que era do conhecimento dele, né? E que os discípulos tinham. Ele mandou recolher essas compilações e ele então
estabeleceu qual seria a compilação definitiva, tipo o padrão, standard, né? Então ele pegou, trouxe isso e ele ordenou queimar as outras. Então ele recolhe, estabelece qual é o padrão e ele manda queimar as outras, né? Mas algumas ainda restam, sobreviveram algumas ainda que estavam fora do gerenciamento da queima que ele fez. Os compiladores do Corão, eles não podiam determinar qual a ordem cronológica e eles não tiveram habilidade para estabelecer um sistema temático. Achavam dificuldade em fazer isso, em colocar em ordem cronológica ou em ordem temática. Então, eles ordenaram o Corão assim: os maiores capítulos ficam no início e os menores capítulos ficam no final. E a tradição diz que isso aconteceu por ordem do próprio Maomé, entendeu? De colocar os capítulos maiores no início e os menores no final. Então foi assim que o livro foi montado, ordenado, compilado, né? E o livro tem 114 capítulos, que é chamado suratas. Então tem 114 suratas que são divididos em versículos, né? Chamados ayat, né? Que começam com invocação a Alá. É assim que o Alcorão é montado. Os estudos críticos sobre o Alcorão apontam 3 fontes principais para o Corão: tradições árabes, crenças judaicas e relatos cristãos. Então é possível encontrar no Alcorão essas 3 fontes: tradições árabes, crenças judaicas e relatos cristãos. Então nós vamos ter coisas como, por exemplo, Abraão, o dilúvio, Jesus Cristo, falar sobre Maria, né? Então o próprio anjo Gabriel está aí, né? Que é o que traz a revelação. Então é assim que o livro é composto, é o que a gente pode dizer, né? E eu estou falando de uma perspectiva cristã, porque eu sou um cristão, né? Talvez um islâmico que olhasse para o livro dissesse: não, foi recebido pelo anjo Gabriel e pronto, acabou aí, né? Mas a gente que está fora dessa, não está imerso, né, nessa fé e temos parâmetros de comparação, a gente consegue enxergar essas outras coisas. A pregação de Maomé, eu quero dizer, irmãos, que o livro é bem interessante. A leitura do Alcorão é uma leitura interessante, entendeu? E é bom ler, né, para estabelecermos diálogo. Mas a pregação de Maomé iniciou por volta de 612 depois de Cristo, com um apelo à conversão e um apelo à obediência religiosa. Ele queria conseguir a conversão à fé islâmica e que quem se converte se declare obediente à religião e à moral, porque existem preceitos morais, preceitos éticos. Porque ele dizia, a pregação dele é que o julgamento de Deus estava às portas, o que é uma pregação típica de um profeta, né? O juízo vem, arrependei-vos, né? Então, isso é o que ele pregava. Mas houve uma reação em Meca, o lugar onde vivia, e essa reação, né, das pessoas de Meca, dos governantes, né, das pessoas que tinham autoridade, foi violenta contra ele, né? E ele precisou fugir de Meca no ano de 622. Então observe que nós temos 10 anos de pregação aí, né? Em 612 ele começa a pregação, 612 depois de Cristo. Em 622 ele foge, né? E ele começa a consolidar também os seus seguidores. E ele consolida uma grande massa de seguidores
a ponto de 630, no ano 630 depois de Cristo, ele retornar a Meca e subjugar a cidade, né? E ele se coloca então como governante vencedor. Maomé e os primeiros califas eram uma liderança religiosa e ao mesmo tempo política, através da interpretação do Corão, né? Então, interpretando as escrituras, eles conseguiam fazer as duas coisas, né? Ser uma liderança religiosa e ser uma liderança política. Mas em tempos recentes, tempos nossos, houve mudanças, né? E em alguns lugares se estabeleceu duas leis. A Turquia, por exemplo, desde o século XIX, tem uma lei sagrada para assuntos particulares e uma lei pública para regular a gestão civil. Mas tem pressão de países islâmicos para que os princípios islâmicos serem o direito público e também atingirem a área criminal, né? Na Líbia se introduziu a Sharia, que proíbe beber álcool e amputa a mão direita aos ladrões, né? No Irã, a religião predominante se impôs na vida política e os ayatolás governam o país em nome da religião. Então é isso que nós temos. Eu poderia estabelecer outros parâmetros, né? Para o Maomé, tanto Moisés quanto Jesus, eles revelaram a mensagem de Deus. Maomé tinha apreço por Moisés e por Jesus. Mas ele disse que os povos que seguiram Moisés e Jesus, está falando do povo judeu e do povo cristão, desvirtuaram, ele acredita que eles desvirtuaram a revelação. Então Maomé teria vindo arrumar as coisas, botar ordem nas coisas e trazer uma revelação que exigisse obediência. Então, o contato que ele tinha com cristãos e judeus era através dos mercadores, né? E através dos mercadores judeus, mercadores cristãos, ele criou os conceitos que ele tinha a respeito desses dois povos. O texto e a grafia do Alcorão são tidos como sagrados. Então, devem ser recitados em árabe. Árabe é a língua litúrgica para o islamismo, né? E mesmo quem não saiba o idioma, quem não sabe o árabe, deve recitar em árabe. É mais ou menos o que acontece com o catolicismo romano, né? Que tinha uma exigência pesada de que o culto acontecesse em latim. Mas aí veio o Vaticano II, né? Na década de 60, e aí liberou, né, os fiéis para terem culto em suas próprias línguas, né, com liturgia na língua pátria. Mas ainda em Roma o latim é a língua oficial, digamos assim, né, para o que é religioso. E com relação ao Corão, o árabe, né? Estou aqui fazendo o contraponto para que você possa ter entendimento. Me perdoem os islâmicos que estiverem assistindo o vídeo, que é muito possível, né? Assim, o que esse cristão quer dizer, né? Eu estou aqui me esforçando para poder colocar aqui um entendimento, né, para o mundo cristão a respeito disso, né? Existem hoje traduções do Alcorão, mas os islâmicos se opõem. Os muçulmanos não gostam das traduções. Então diz assim que quando estiver, já que existe, né, quando estiver numa língua traduzida, que se faça acompanhar de um texto em árabe. Então é muito comum que tenha numa página a língua do país pátrio e na outra página tenha em árabe, né? E assim é a comparação,
possa recitar em árabe. Bem, só para deixar claro o entendimento, né? Islã significa submissão, literalmente. Islã significa submissão. E muçulmano significa submisso. Então, este é o sentido central do islamismo proposto por Muhammad. A interpretação da lei, o direito, ocupa então um lugar central, um lugar relevante na história do Islã, porque se a ideia é a apresentação de leis, a apresentação de práticas e submissão, então o direito ele será bastante relevante, né? Na maioria dos países islâmicos, quem tem conhecimento jurídico atua como líder religioso. É normal isso acontecer. E não existe propriamente um sacerdócio organizado, né? Mas existem esses líderes religiosos, pessoas com conhecimento, que acabam liderando a religião. O Corão ele tem uma visão favorável à economia e ele menciona o comércio, que era a principal atividade de Muhammad, né? E era a principal atividade em Meca também, na época em que Muhammad viveu. O livre comércio é estimulado e existe uma proibição quanto aos juros, né? Os juros não deveria ser cobrado, mas isso não é aceito de forma uniforme no Islã. Então, existem lugares e pessoas e organizações que cobram juros, né? Mas é por causa de uma interpretação frouxa, eu diria assim, né? Livre, né? Porque, estritamente falando, seria proibido os juros, né? Bem, a prática da esmola também é um valor, mas a prática da esmola é uma taxa sobre a propriedade. Então, essa taxa ela vai se referir à esmola, ao dinheiro que será dado para causas sociais. O relacionamento com Deus se dá, então, pela obediência ao Islã, porque obediência é a palavra de ordem. E se entende que não há uma participação do livre-arbítrio cooperando na salvação. É como se a gente dissesse, numa linguagem cristã, que são adeptos do monergismo. Ou seja, cabe ao muçulmano obedecer as regras, né? E quanto à salvação, isso é um assunto para Deus, né? É um assunto que ele opera. A observância de regras não está diretamente relacionada com a salvação, mas está relacionada com o fato de que quem é islâmico, quem é muçulmano, deve obedecer, né? É mais ou menos esse o sentido. Se bem que muitos atos se realizam visando a salvação, né? Mas isso não é escriturístico e não é a essência do que se quer no islamismo. Uma expressão muito corrente entre islâmicos, eles falam assim, Allahu Akbar, né? É muito repetido, né? Allahu Akbar, Deus é maior, né? E significa que Deus está acima de tudo. E implica que o homem não merece nada de Deus. Deus é maior, o homem não merece nada, entendeu? E não pode invocar direitos sobre nada. Então a salvação e a fé são graças de Deus ao ser humano. E o ser humano não deve buscar ou ter certeza sobre a salvação. Ele deve ter esperança de conseguir, porque isso é um assunto divino. Então, isso é o monergismo, né? Plus, né? Colocado na última consequência. O Islã, ele valoriza, então, três coisas. O credo,
afirmando então o monoteísmo e a revelação através do profeta Muhammad, os deveres religiosos com a apreensão dos 5 pilares, né? E as relações interpessoais. São essas 3 coisas que são valorizadas. E essas relações interpessoais possuem exigências comportamentais, exigências éticas e política também, né? Bem, o credo diz: não há Deus senão Alá. E Maomé é o seu profeta. Alá não é nome pessoal, é apenas o nome de Deus em árabe. O juízo final acontecerá após a morte, a aceitação disso. Deus ultrapassa a concepção humana, ou as concepções humanas. Então, até o que existe de contradição dentro do Corão, porque você vai ver que tem algumas contradições, isso não é colocado como erro, é diferente, porque é uma concepção divina dita ao homem. Então, o que a gente vê como contradição, parece é da perspectiva humana. E quanto aos deveres religiosos, os 5 pilares que eu narrei, seria o credo, Alá e Maomé, a oração, que deve ser feita 5 vezes ao dia, a caridade, que é um imposto sobre a riqueza, esse imposto de 2,5%, 2,5%, o jejum, que proíbe carne de porco e o álcool, né, principalmente no mês do Ramadã, e a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Esses são os 5 pilares, né? O peso da escritura é realmente uma coisa que a gente deve notar no islamismo. No cristianismo, Jesus é Deus. Então, Jesus é a revelação de Deus e é o Deus conosco. É muito diferente do islamismo, que tem o fundador como Muhammad apenas como intermediário, né? Não é divino, é apenas um intermediário. Então, a revelação verdadeira de Deus, no entendimento islâmico, é o Alcorão, não é Muhammad, é o Alcorão. Enquanto no cristianismo a palavra de Deus se tornou uma pessoa em Jesus de Nazaré, no islamismo a palavra de Deus é apenas um livro, né? Então, tudo está centrado no Corão. Para o cristão, a Bíblia é eterna, mas também é um livro histórico, interpretado de acordo com o seu contexto, né? Mas para o islâmico é bem diferente, porque o Corão é acreditado como incriado, veio trazido por um anjo. Então não é histórico, então não se dá a interpretação pelo contexto. Compreendeu as diferenças? Eu estou tentando fazer o contraponto, né? Às vezes você está fugindo um pouco do islamismo. Não é isso. Eu estou tentando fazer contraponto para entendimento. Ok? Eu espero que esteja conseguindo, né? Ajudando mais do que atrapalhar. A oração. O Islã requer 5 orações por dia. Então, lá dos minaretes, né, vem um chamado para cada período. Em lugares mais tradicionais, né, o muezzin é que chama, que canta chamando, né? Em outros há uma música gravada repetindo, né? O que repete? Algo assim: Alá é grande, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Vinde para a oração, vinde para a salvação, Alá é grande, não há outro Deus como Alá. Então isso se repete tantas vezes que dá para decorar, né? Para orar é preciso estar ritualmente limpo. Isso implica em tomar banho, né? Inteiro, em água corrente, mas há algumas ocasiões que apenas lavar a mão e rosto é suficiente. A maioria das orações são fórmulas fixas, né? Há um lugar também para oração espontânea, mas a oração fixa é mais importante. Bem, foi isso que eu pude transmitir para você nesse momento sobre islamismo.
Eu sou Valdeir Contarf e consigo prosseguir com você falando sobre religiões mundiais.